Sejam bem-vindos a mais um episódio do Destravando a Coluna. Nesse canal, o meu objetivo é destravar as suas dúvidas sobre os problemas da coluna através das perguntas que vocês me enviarem pelo WhatsApp. Deixe o contato DDD número 11 949388470 ou através do Instagram, @drguilherme_costa, enviando a pergunta em áudio ou texto, informando o seu nome e o local de onde está falando, lembrando de gravar de locais silenciosos, tá bom? Vamos às perguntas enviadas hoje pelos nossos seguidores. Bom dia, doutor. Meu nome é Patrícia Souza, de Santana de Parnaíba, aqui na Grande São Paulo. Tenho medo de operar a coluna porque escuto muita gente falar que depois da cirurgia nunca mais volta ao normal. Isso é mito ou acontece mesmo? Vamos lá, Patrícia. De forma geral, isso é um grande mito, tá? Nós temos situações na cirurgia de coluna que você tem alguns cuidados e restrições iniciais durante a reabilitação do pós-operatório, assim como qualquer outra cirurgia. Basicamente, a depender do problema que você vai ter na coluna, você pode eventualmente ter algumas restrições a mais, seja alguma restrição de movimentação ou um período de recuperação mais lento. Mas via de regra, quase que todas as cirurgias hoje realizadas, elas dão ao paciente uma capacidade de voltar às atividades normalmente, seja atividade de trabalho, atividade do dia a dia, de lazer, atividade física, mesmo atividades mais pesadas. Então hoje a gente fala que nós temos atletas profissionais que desempenham em alto nível, que já tiveram cirurgias da coluna e continuam desempenhando em alto nível, seja na parte de ginástica, a gente tem atletas que jogam basquete na NBA, então são situações que de fato podem impactar o paciente, onde o objetivo é resolver o problema e não trazer uma limitação futura nesse tipo de situação. Óbvio que a gente tem que respeitar toda a questão dos cuidados da reabilitação para que você tenha ali de fato uma progressão satisfatória, cuidadosa durante o seu pós-operatório, mas não, de forma geral, restrições de forma absolutas, com grandes limitações na vida, isso de fato é um grande mito sobre a cirurgia da coluna. Eu falo que grande parte dessas situações, elas são comentadas por pessoas que não fazem a menor ideia de como é feita uma reabilitação, como é feita uma cirurgia, é muito do imaginário. Então a gente tem um receio muito grande e automaticamente esse receio faz com que a gente crie todo esse cenário de fato que acontece. Então isso é um grande mito, não deixe se levar por essas informações, tá bom? Vamos para a próxima pergunta. Boa tarde, doutor. Meu nome é Roberto de Mauá, tenho 60 anos e sinto minhas pernas ficarem fracas ao caminhar. Isso pode ser problema da coluna? Roberto, pode ser sim, tá? Isso de forma geral pode acontecer. O que eu costumo orientar para os pacientes? Quando nós temos essa característica de sintoma, onde você vai caminhando e ao passar do tempo você vai começando a sentir uma certa fraqueza, dormência, formigamento, a ponto de alguns pacientes inclusive relatarem que precisam parar para dar uma descansada para continuar a caminhada, isso é muito comum e é o que a gente chama de claudicação neurogênica. O que significa claudicação neurogênica? Nada mais é do que uma falha de emissão do sinal nervoso para a parte das pernas por alguma compressão dos nervos na origem e na parte da coluna lombar. Então imagina que a gente pensa um conjunto dos nervos, que nada mais é do que um monte de fios que transmitem as informações passando por um canal estreito. A gente imagina como se fosse um tubo. E de repente há um estreitamento, onde há um espaço apertado que comprime todos aqueles nervos. Dali para frente, o sinal obviamente ele é transmitido de uma forma incorreta, seja falhando a emissão do sinal, que é da onde vem a parte claudicação, neurogênica, porque é a compressão do nervo causando esse tipo de situação. Basicamente, se você vem apresentando esse tipo de sinais, é fundamental você fazer um exame para avaliar a parte da coluna, sendo que o exame mais adequado para esse tipo de sintomas é a ressonância magnética. O que é muito comum que os pacientes também acreditam? Problemas vasculares levarem a esse tipo de situação. Então não é infrequente o paciente muitas vezes primeiro passar num cirurgião vascular achando que a causa é de origem vascular, aí ele realiza Doppler achando que pode ter trombose e muitas vezes esses exames de fato não têm uma relação tão direta, porque normalmente quando nós temos alguma alteração vascular associada com esse tipo de situação, os sintomas eles tendem a ser contínuos, porque se você tem um vaso comprimido, um vaso obstruído por um trombo, dali para frente não vai passar mais sangue, então o sintoma ele tende a ser algo contínuo, ele começa e ele vai ficar. A claudicação neurogênica não. Quando você está no repouso, os seus sintomas estão controlados. Quando você começa a demandar do nervo para ele funcionar durante uma caminhada, por exemplo, começam a acontecer essas falhas. E aí que os sintomas aparecem. Isso é uma coisa que diferencia essas situações, tá certo? Espero ter te ajudado e se você de fato não procurou um especialista em coluna, é importantíssimo procurar para você iniciar essa investigação. Vamos para a nossa última pergunta de hoje. Oi, doutor, me chamo Amanda de Alphaville.
tenho hérnia de disco e queria saber se posso fazer pilates ou se isso pode piorar. Boa pergunta, Amanda. O pilates, ele é uma das boas alternativas de tratamento de fato, tá? Hérnia de disco não é contraindicação de fazer nenhuma atividade física. O que a gente fala aqui muitas vezes, durante uma crise de dor na presença de hérnia de disco, a realização de atividade física ela fica mais limitada, ela fica mais difícil por conta das dores. Mas, uma vez que a gente consegue ter uma estabilização do quadro ou hérnias de disco pequenas que estão mais associadas às dores pelo processo inflamatório, exercícios de fortalecimento eles são extremamente indicados no seu tratamento. E aí a gente tem diversas opções de atividades com fortalecimento, como a musculação, pilates, funcional, natação, yoga, hidroginástica, então diversas atividades de fato. O que eu sempre comento para os pacientes, alongamentos isolados não são atividades de fortalecimento. Caminhada é um exercício bom para a saúde, mas também não é uma atividade propriamente dita de fortalecimento. Então, de forma geral, a gente fala que a musculação costuma ser a atividade mais expressiva nesse tipo de benefício, como o pilates estando um pouco abaixo, mas também sendo uma excelente alternativa para quem eventualmente ou tem receio ou não gosta tanto da musculação. Então, de fato, se você hoje tem um pouco de dor, mas a dor está controlada, pode sim iniciar o Pilates tende a te ajudar no longo prazo nesse tipo de tratamento. Combinado? Essas foram as dúvidas de hoje. Se vocês tiverem dúvidas, nos enviem através dos canais que eu deixei o contato no início do vídeo. Espero que vocês tenham gostado e nos vemos em breve. Até mais!